Eu nunca imaginei que a pior dor da minha vida não viria de um acidente, de uma doença ou de uma perda natural. A pior dor que senti veio do lugar onde eu mais baixei a guarda, do espaço onde eu achei que estaria seguro. E ela me atingiu com um sorriso no rosto. Tudo começou de forma inocente. Eu a conheci em uma tarde qualquer, daquelas que não parecem ter nada de especial. Mas ela apareceu, com aquele sorriso fácil, aquele jeito doce e uma energia que parecia acalmar tudo ao redor. Eu me apaixonei rápido, e não demorou para que ela dissesse que sentia o mesmo. Os primeiros meses foram perfeitos. Aquela fase que todo mundo chama de lua de mel. Ela fazia planos para o futuro, me mandava mensagens carinhosas de madrugada, ria das minhas piadas idiotas e dizia que nunca tinha se sentido assim com ninguém. Eu acreditava, porque queria acreditar. Porque, quando você ama, você escolhe ver só o que te conforta. Eu sou filho único. Ou pelo menos, era o que eu achava até meus 23 anos. A história da minha família é mais complexa do que parece. Quando minha mãe engravidou, ela teve uma gestação de gêmeos. Mas logo após o parto, por questões que nunca foram muito bem explicadas, um dos bebês foi dado para adoção. Eu fui criado achando que era só eu. Só descobri a verdade quando minha mãe ficou doente e resolveu me contar tudo, como uma confissão tardia, tentando limpar a consciência. Eu fiquei em choque. Mas mais ainda, quando ela me entregou uma carta, com um nome, um endereço e uma foto. Era ele, meu irmão gêmeo, vivo, real, com a mesma idade que eu, o mesmo rosto, a mesma estrutura corporal. Era como me ver em outro universo. Eu pensei 1000 vezes antes de procurá-lo, mas o sangue falou mais alto. Entrei em contato, e para minha surpresa, ele topou me encontrar. O dia que nos vimos pela primeira vez foi surreal. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. E talvez fosse isso mesmo. Nós éramos tão parecidos, mas tão diferentes ao mesmo tempo. Ele tinha um jeito mais solto, mais confiante, mais magnético. E eu percebi isso não só pela postura, mas pelos olhares ao redor. Claro que eu apresentei ela a ele. Como não faria isso? Era o momento mais importante da minha vida. Queria que ela fizesse parte disso, e os dois se deram bem. Bem até demais. No começo, eu achei bonito. Eles riam juntos, trocavam ideias, pareciam se entender de um jeito natural. Mas logo aquele bem demais começou a me incomodar. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Ela ficou mais distante. Dizia que estava cansada, que era estresse. Parou de responder mensagens como antes. Sumia por algumas horas. Mudou o tom. E eu, idiota, achava que era só uma fase. Meu irmão começou a aparecer com desculpas estranhas. Às vezes, eu saía para resolver algo e quando voltava, ele estava em casa, dizendo que só veio pegar algo emprestado. Ela dizia que não era nada, que era coisa da minha cabeça. E por algum motivo, eu queria acreditar nisso. Mas tudo começou a ruir de verdade numa noite de sexta-feira. Ela disse que não poderia sair comigo, que ia visitar uma amiga doente. Eu não desconfiei, até que, sem querer, deixei meu celular em casa e voltei para buscar. Quando entrei pela porta, vi algo que congelou meu corpo. O telefone dela estava em cima da mesa, tocando. O nome dele aparecia na tela. Amor Coração. Eu fiquei paralisado. O mundo parou. Peguei o telefone. Ele estava desbloqueado. E ali estava tudo. As mensagens, os áudios, as promessas. Ela dizendo que nunca amou ninguém como ele. Que comigo era tudo uma farsa. Que eu era o chato, o certinho. Que ele sim a fazia sentir viva. Meu estômago virou. Eu queria gritar, chorar, quebrar tudo. Mas só sentei no chão e chorei em silêncio. No dia seguinte, ela chegou como se nada tivesse acontecido. Me abraçou, me beijou, perguntou como eu estava.
como se o mundo não tivesse acabado, como se ela não tivesse me traído com a pessoa que carrega o meu rosto. Foi nesse momento que eu percebi. Ela não ia confessar. Ela ia seguir fingindo, fingindo que ainda era minha, fingindo que era inocente. E ele, meu irmão, fingindo que ainda era meu sangue. E esse foi só o começo. Nos dias que seguiram, eu vivi no modo automático. Acordava, andava pela casa, fingia sorrir, e por dentro, cada parte de mim implodia. Ela continuava agindo como se nada tivesse acontecido, como se ainda fosse minha namorada. Cozinhava, perguntava sobre meu dia, deitava no meu peito à noite, e tudo aquilo me dava nojo, porque agora eu sabia. Eu sabia que por trás daquele rosto que eu amava, havia uma mentira fria, calculada, e pior, encenada com perfeição. Mas o que mais me corroía não era a traição em si. Era o fato de ter vindo dele, do meu reflexo, do meu irmão gêmeo, alguém com quem eu compartilho o sangue, o rosto, e que mesmo assim não teve piedade. Fiquei noites em claro, relendo cada mensagem no celular dela, cada frase, cada apelido que antes era meu e agora era dele, cada eu te amo, copiado e colado em 2 corpos iguais. Até que um dia, decidi que precisava ver com os meus próprios olhos. Fiz o que nunca imaginei fazer. Fingi que ia viajar por 2 dias. Disse que era uma reunião de trabalho fora da cidade. Saí com minha mala, fui até a rodoviária e voltei de táxi por uma rua paralela. Me escondi no carro, parado na esquina de casa. Esperei. 1, 2, 3 horas. E então, ele apareceu, sem cerimônia. Entrou no portão como se fosse o dono da casa. Tocou a campainha com a calma de quem sabe que será bem-vindo. E ela abriu a porta com um sorriso que eu não via há semanas. Eu vi ela beijar ele. Ali mesmo. No corredor que a gente decorou juntos. No espaço onde eu planejei pedi-la em casamento. Na casa que eu construí para nós. Minha visão ficou turva. Mas eu não saí do carro. Não naquele momento. Eu queria que aquilo doesse até o fim. Queria sentir tudo. Queria guardar cada detalhe daquele teatro nojento que eles ensaiavam atrás de mim. E foi naquela noite que decidi confrontar os dois. Não com gritos, não com violência, mas com a verdade. Fria, direta, irrefutável. Esperei até o dia seguinte. Voltei para casa no final da tarde, como se nada soubesse. Entrei com calma. Ela estava na cozinha, preparando algo. Me olhou e disse: "Como foi a viagem?" Respirei fundo e respondi: "Foi reveladora." Ela sorriu. E ali, pela primeira vez, eu percebi algo que me fez gelar a espinha. Ela realmente achava que podia continuar fingindo. Chamei os dois para conversar. Sentei no sofá. Mostrei as mensagens, as fotos, os áudios. Ela ficou pálida. Ele tentou dizer algo, mas eu levantei a mão. "Não quero ouvir desculpas. Só quero saber uma coisa. Vocês dois estavam dispostos a me ver ruir só para viverem essa fantasia?" Ela chorou. Ele ficou em silêncio. E eu só saí. Mas o inferno não parou por aí. Eu fui embora naquela noite sem olhar para trás. Levei apenas uma mochila com algumas roupas e minha carteira. Deixei tudo. A casa, os móveis, as memórias, tudo contaminado por aquela traição. Não tinha para onde ir. Não pensei em nada. Só caminhei. Andei pelas ruas vazias por horas, como se estivesse tentando fugir de mim mesmo. Às vezes, eu parava num banco de praça, encarava o céu e perguntava: por quê? Não havia resposta. E dentro de mim, o silêncio era ensurdecedor. Nas semanas seguintes, me hospedei num hotel barato do outro lado da cidade. Evitava falar com qualquer pessoa. Ignorei mensagens de amigos. Desativei minhas redes sociais. O mundo seguia girando. E eu tinha desaparecido dele. Ela me mandava mensagens todos os dias. Longos textos.
áudios chorando, pedindo perdão, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida, que me amava, que foi um surto, que precisava de mim. Mas como alguém trai com o irmão do próprio namorado e chama isso de surto? Eu lia e não respondia. O que mais me doía era perceber que eu ainda a amava. Ainda sentia falta da voz dela, do toque, da companhia, mesmo depois de tudo. E isso me enojava. Como o amor pode ser tão cego, tão masoquista? Mas o que veio a seguir me destruiu ainda mais. Minha mãe soube de tudo. E quando liguei para ela, buscando algum conforto, ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Filho, seu irmão sempre teve esse olhar para ela. Você é quem nunca percebeu. Foi como levar uma facada pelas costas. Minha própria mãe sabia. E ficou calada. Ela tentou se justificar, dizendo que achava que era só admiração, que não queria se meter. Mas o que mais me chocou foi o que ela disse em seguida. Talvez ela nunca tenha te amado de verdade. Talvez tenha se apaixonado por ele desde o começo e só ficou com você por conveniência. Aquela frase foi um soco no estômago. E se tudo tivesse sido um erro desde o início? Comecei a relembrar cada detalhe. O primeiro encontro, os sorrisos, o jeito como ela reagiu quando viu meu irmão pela primeira vez. Eu achava que era encantamento por causa da surpresa. Mas talvez já fosse desejo. Talvez ela só estivesse esperando o momento certo. Comecei a duvidar da minha própria história. Passei dias me afundando em teorias. Revi fotos antigas, reouvi áudios dela. E tudo parecia ter um duplo sentido agora. Cada "eu te amo" parecia falso. Cada "sou sua" agora soava como até ele aparecer. Foi nesse ponto que eu quebrei. Tive uma crise de ansiedade numa madrugada chuvosa. Tremia, suava, não conseguia respirar. Me senti como um fantasma preso em um corpo vivo. Fui parar no hospital. O médico disse que eu estava em esgotamento físico e emocional. Me receitou repouso e tranquilizantes. Foi ali, deitado naquela maca fria, sozinho, que eu entendi. Ou eu me reconstruía, ou seria destruído por eles. Depois do hospital, percebi que precisava sumir de verdade. Não por fuga, mas por sobrevivência. Desliguei o celular. Deletei o WhatsApp. Abandonei tudo que me ligava ao passado. Peguei um pouco de dinheiro que ainda tinha guardado e aluguei um quarto simples numa cidade vizinha. Pequena, silenciosa, quase esquecida no mapa. Um lugar onde ninguém me conhecia. Onde eu podia andar pelas ruas sem medo de cruzar com um rosto familiar. Nos primeiros dias, o silêncio me sufocava. O eco dos meus próprios pensamentos era alto demais. A imagem dela, com ele, ainda me perseguia. A cada esquina, a cada sombra, meu cérebro fazia questão de me lembrar da cena do beijo no corredor, do telefone tocando com o nome Amor Coração. Mas com o tempo, o silêncio virou abrigo. Comecei a escrever, sem pensar, sem filtro. Só deixava sair. Contava a história como se estivesse falando com um amigo imaginário. Páginas e páginas. Sobre o amor, a traição, o irmão, a mãe, o colapso. Foi minha forma de gritar, mesmo em silêncio. Foi assim que percebi algo estranho. Mesmo quebrado, eu ainda estava vivo. E estar vivo era um começo. Conheci uma senhora que morava ao lado do quarto que aluguei, Dona Marta. Uns 70 e poucos anos. Viúva, gentil e dona de uma lucidez assustadora. Ela não me fazia perguntas, mas me oferecia café todos os dias e dizia: "Quem tá quieto demais tem a alma gritando por dentro." Ela me via, mesmo sem saber nada, e isso me salvava. Comecei a caminhar todo o fim de tarde. O ar daquela cidade era diferente. Não porque era mais puro, mas porque não tinha ela. Não tinha ele. Não tinha memórias. Era um solo neutro. E num solo neutro, eu podia me reconstruir. Voltei a ler.
Algo que eu não fazia há anos. Depois a cozinhar, depois a conversar. Não sobre mim, mas sobre o mundo, sobre outras dores. Comecei a ouvir histórias de outras pessoas, viúvos, abandonados, rejeitados, e percebi que não era só eu. A dor, por mais cruel que pareça, é universal. A traição, por mais absurda que pareça, não me tornava especial, me tornava humano. Foi aí que eu entendi. Perdoar não é esquecer. É aceitar que o passado não precisa ter as rédeas do teu futuro. Não. Eu não perdoei ela, nem ele. Mas parei de me envenenar com ódio. Eu já tinha perdido demais para continuar me destruindo por dentro. Meses depois, abri um novo número, um novo e-mail. Não mandei mensagem para ninguém. Só avisei minha mãe que estava vivo. Ela respondeu com um simples: "Volta para casa quando quiser, mas volta só se for por você, não por eles." Eu chorei, pela primeira vez em semanas. Mas foi um choro diferente. Não de dor, de aceitação. Voltei para casa quase um ano depois. Não disse a ninguém, nem a minha mãe. Peguei um ônibus às 6 da manhã, com o coração apertado e a mente limpa. Eu não estava voltando por saudade, nem por esperança. Estava voltando por encerramento. A casa estava igual. A mesma pintura na parede, a mesma planta no corredor, o mesmo cheiro de café no ar. Mas dentro de mim, tudo era diferente. Minha mãe me abraçou como se estivesse abraçando um sobrevivente de guerra. E talvez fosse isso mesmo. Eu tinha voltado de uma guerra interna, sozinho, sem armas, sem mapas, mas de pé. Ela me contou que meu irmão havia se mudado. Foi morar com ela. A mulher que um dia eu amei também havia sumido da cidade. Ninguém mais falava o nome dela. Era como se o tempo tivesse enterrado tudo. Mas eu precisava desenterrar. Na semana seguinte, pedi para falar com ele. Não por vingança, mas por verdade. Nos encontramos num café, às margens da cidade. Ele chegou com a mesma cara que a minha. O mesmo corpo, o mesmo sorriso. E mesmo assim, era outra pessoa. "Eu errei", ele disse, antes mesmo de sentar. "Eu sei", respondi. "Eu não sei o que deu em mim. Foi mais forte do que eu." Olhei nos olhos dele. Pela primeira vez, vi algo que eu nunca tinha visto antes. Culpa, arrependimento real, mas também fraqueza. Ele não era um monstro. Era só fraco. E fracos, às vezes, ferem mais do que os maus. Eu poderia ter gritado, jogado café na cara dele, batido na mesa, mas respirei fundo e disse: "Você destruiu o que restava da nossa ligação de sangue, mas não destruiu a minha vida. E isso é o que te assusta." Ele ficou em silêncio. E eu fui embora. Naquela noite, escrevi a última página do caderno, onde havia desabafado durante meses. Nela, escrevi: "Ela me traiu com meu irmão gêmeo. Ele me traiu com a única mulher que eu amei. Mas o que ninguém conseguiu foi me quebrar por completo. Eu sangrei. Caí. Morri por dentro. Mas agora sou outro. Não mais ingênuo. Não mais frágil. E, acima de tudo, não mais refém." Guardei o caderno numa caixa e tranquei com uma fita vermelha. Meses depois, conheci outra pessoa. Sem pressa. Sem expectativas. Alguém que não viu meu irmão em mim. Que me olhou e viu só a mim. Hoje, às vezes, ainda acordo à noite com lembranças daquela dor. Mas são lembranças, não feridas abertas, porque eu escolhi viver. E se você está ouvindo isso, talvez também esteja passando pela sua própria guerra. Então deixa eu te dizer uma coisa. O amor que te destrói não é amor. A traição que te afunda não é culpa sua. E a dor que te molda pode ser tua força, se você permitir. Hoje, eu sou a prova viva de que a pior das traições pode ser o começo da sua melhor versão. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já confiou demais em quem não merecia, ou se já teve que se reconstruir
depois de uma traição que quase te destruiu. Se inscreve no canal, porque aqui a gente dá voz às dores que ninguém tem coragem de contar e transforma feridas em força. Você não está sozinho. E isso é só o começo.